aqui que vocês podem ver no gráfico, as palavras sempre, nunca, jamais, sem exceção, completamente, sem ressalvas. O próprio não, a simples frase começar já com um não, em qualquer situação, ninguém, todos, em hipótese alguma, não será nunca, não pode, entretanto, mas somente, exceto, somente, salvo, contudo, só pode. Essas expressões, vamos ter outras também, são expressões que eu costumo chamar de expressões vermelhas. Elas costumam estar incorretas. Tem uma tendência à alternativa que contém essas palavras estar incorreta. Uma tendência, cuidado, porque vão ter exceções, obviamente. O contrário, em compensação, a palavra deve também é vermelha, né? O contrário, entretanto, a palavra pode, possível, poderá e suas variações costuma estar, em especial, quando a gente está tratando de direito, costumam estar corretas. O direito é cheio de exceções, então, quando o autor da questão usa a palavra pode, ele abre margem a uma grande possibilidade daquela alternativa estar correta, tá? Porque qualquer exceção que tiver ali à afirmação que ele tiver, aquela alternativa vai estar correta. Obviamente, tem exceções e vocês têm que cuidar com as exceções. Então, existe uma extrema dificuldade na criação de questões erradas utilizando a palavra pode, por exemplo, tá? E suas variações. Só que, toma cuidado, muita atenção ao seguinte: nós estamos diante de uma prova que tem direito constitucional, que cai Constituição federal e estadual, em um estatuto que traz valores éticos, morais, princípios constitucionais, deveres, direitos, etc. Os deveres até não, mas os direitos constitucionais, etc. E princípios e valores constitucionais, bem como valores morais, éticos, deveres morais ali previstos no estatuto também, eles costumam estar corretamente atrelados às palavras acima. Do seguinte modo, então, um exemplo aqui, o policial deve dedicar-se integralmente ao serviço policial militar, mesmo com o risco da própria vida. Aí as questões vão vir lá assim: o policial deve dedicar-se sazonalmente ao serviço policial militar, às vezes ao serviço policial militar, ou exceto com o risco da própria vida. Não. Aí você percebe aí um cuidado que aí aquelas palavras anteriores que eu falei, elas costumam estar sim atreladas ao correto. Elas costumam daí inverter um pouquinho o sentido. Algumas daquelas palavras que eu falei anteriormente. Princípios constitucionais também, como preservação da ampla defesa do contraditório em todos os processos administrativos, judiciais e tal. Então nós vamos ter aquelas palavras que eu falei antes, que geralmente estão incorretas, nesse contexto elas daí ficam corretas. Tá? Então muito cuidado, e principalmente ali no artigo 28, 29, 30, 31, 32, que vão tratar no Estatuto de valores éticos e morais. Aí aquelas palavras ali costumam mudar um pouco o contexto delas. Tá ok? Outra coisa também, parece óbvia, mas que cai bastante na prova, inclusive caiu no CFO agora também, e no CFSD passado, é que garantias constitucionais ou garantias legais costumam ser coisas boas. Ninguém vai te dar uma garantia dizendo assim: olha, eu garanto que você não vai receber mais do que um salário mínimo. Poxa, você vai dizer, isso não é garantia, isso é um prejuízo. Exatamente. Então, as garantias são boas. Vocês vão observar questões que vão trazer o contrário. Essa questão aqui, por exemplo, é da IESES, mas ela se repete também em vários contextos. Ela é do CFSD de 2013. Vocês observem na alternativa primeira, você vai ler, talvez você fique em dúvida. Embora a primeira alternativa, ela traz ali escrito 3 anos. 3 anos é um ponto que você tem que chamar a atenção, porque é prazo, e prazo chove nas provas. E esse é um ponto que, se você lembrasse aqui, você já saberia que estaria incorreto esses 3 anos. Mas digamos que você não lembrou, aí você está em dúvida, você parte para 2. A 2 ela fala assim, ó: segundo o que determina a Constituição do Estado de Santa Catarina, aos militares estaduais,
aos oficiais da ativa reserva reformados é garantido, aí você pensa, opa, bacana, garantia é uma coisa boa. Soldo é uma espécie de vencimento que não ultrapasse o correspondente aos servidores militares estaduais. Poxa, ele está me dando uma garantia de que eu não posso receber mais do que os militares federais. A gente sabe que, primeiro, que isso é uma inverdade. Infelizmente, os militares federais eles acabam recebendo hoje um vencimento menor do que a maior parte dos militares estaduais de quase todas as unidades federativas. O que eu acho muito errado, eu não estou dizendo aqui que eu acho certo, muito pelo contrário, sou muito contra. Eu só estou, mas que é uma realidade infeliz, que é um tratamento que o governo federal dá a esses militares federais, é uma realidade infeliz que ocorre, mas ocorre. Então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto é o óbvio. A Constituição vai dizer assim, olha, eu garanto a você que você não vai poder receber mais que os militares federais. Faz sentido isso? Claro que não. Ela vai dizer exatamente o contrário, garantir que você possa, não receba menos. Aqui você detectou, então, um erro absurdo. Detectado o erro absurdo, é aquilo que eu digo. Esse tipo de questão você resolve assim. Opa, vamos para a questão. Então, eu tenho certeza que a 2 está errada. Tem certeza? Então vamos para as respostas. São verdadeiras a 1, 2 e 3? Não. São verdadeiras a 1 e a 2? Não. São falsas a 1, 2 e 3? É possível. Apenas a 2 e 3 são verdadeiras? Não. Espera aí, então sobrou só a resposta certa de novo? Isso, sobrou só a resposta certa. A alternativa C de Charlie. Isso acontece bastante? Acontece recorrente diversas vezes. Vocês podem ver aqui, só hoje já mostrei 2. Temos questões assim no CFO, temos muito similares. Essa questão aqui, no CFSD, ou mesmo no CFO, mas no contexto da IOBV, né? Essa questão caiu no CFO agora, desse ano, da IOBV. Questão número 16. Vamos dar uma olhadinha nela então. Vou pular aqui só para mostrar já o ponto mais importante, mas observem que na alternativa B de Bravo, nós temos ali o voto somente pela maioria simples. Não faz muito sentido ela falando sobre a inconstitucionalidade, né? Mas ela fala ali então somente pela maioria simples. Não faz muito sentido. Na letra C de Charlie, observem aqui, o que eu sempre falo que é importante gravar: prazos. Prazos. E ele fala aqui em 45 dias. Prazo aqui esse, que está falso, sobre a declaração de constitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dado ciência ao poder para fazê-lo em 45 dias. Prazos caem muito em provas, então você tem que prestar atenção. Na 1, nós temos uma ilogicidade. Ele fala ali que sobre a inconstitucionalidade de leis é correto afirmar que ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originalmente o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. Não faz sentido, porque o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. E aí sobrava só a última alternativa. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão, para agir a um único órgão. Nós vamos ter daí, só para finalizar essa parte, esse exemplo aqui que eu costumo trazer só para mostrar o extremo que nós podemos chegar. É claro que isso é exceção, vamos ter poucas questões dessa forma, mas observem ali. Nós temos sobre crime militar essa questão, né? O militar só pode, errado. O civil só pode, errado. O militar não pode, errado. O civil pode, certo. O militar da reserva ou reformado não pode, errado. Claro que questões assim, observem aqui, são exceção, né? Em que o erro está flagrante em 4 alternativas e a que está correta usa a palavra pode, chamando a atenção então. Vocês já observaram, então, que questões dessas que trazem 1, 2, 3 e 4, etc., vocês têm que fazer uma análise tática delas.
Essa análise tática aqui, vocês viram que eu usei para resolver várias questões. No CFSD não é diferente, na EOBV não é diferente. Hoje em dia é cada vez mais comum questões como essa. Observe, traz a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e lá embaixo vem trazendo 1 e 2 são corretas, 2 e 3 são corretas. Como é que vocês vão resolver esse tipo de questão? Com análise tática. Vocês vão ler a 1, percorrer os olhos na 1. Conselho de Justiça funcionarão como órgão de primeiro grau da Justiça Militar, constituído na forma da Lei e Organização Judiciária, com competência para processar e julgar, nos crimes militares definidos em lei, os militares estaduais. Você ficou em dúvida nessa alternativa, não encontrou erro nela, ou não tem certeza que tem erro, você passa para a próxima. A Polícia Militar é um órgão permanente, Força Auxiliar Reserva do Exército, organizado com base em hierarquia e disciplina, é subordinada ao Secretário de Estado da Justiça. Opa! Aqui detectamos um erro absurdo. Eu vou até pular aqui já, passar para a próxima, para vocês verem que esse erro é absurdo, porque, óbvio, você pode até ter dúvida em relação ao Secretário de Estado da Defesa. Embora o Secretário de Estado da Defesa não está previsto na Constituição, porque são órgãos eminentemente políticos e que cada governador dá o nome que quiser para os seus secretários. Então, nós não temos ele previsto na Constituição. A Constituição nos remete, a Polícia Militar, diretamente ao governador. Agora, secretário da Justiça, bom, aí não tem nem como ter dúvida de que está errado. Você detectou, então, um erro absurdo aqui, então. Vamos para a resolução? Vamos. A 2 está absurdamente errado. Você elimina a letra A, de alfa. Você elimina a letra B, de bravo. Sobra a letra C, de Charlie, e a D, de delta. O que aumentou sua possibilidade de acerto agora para 50%. Esse tipo de questão tem outro ponto bacana. Ele fala assim, ó, são verdadeiras a 1, a 3, a 5 e a 6, e na de baixo também, 1, 3, 5, 6. Ou seja, ele está te dando de presente aqui, ó, meu amigo, a 1 está certa, você não precisa ter dúvida. Por quê? Ela está nas duas. A 3 está certa, você não tem dúvida, porque ela está nas duas. A 5 está certa, você não tem dúvida também, porque ela está nas duas. E a 6 também. Ele te deu 4 afirmativas de presente. A dúvida agora está no seguinte, na alternativa 4. A alternativa 4 fala, vocês vão ver, nós não falamos ainda da Constituição do Estado de Santa Catarina, mas um ponto só, que não é da minha disciplina, mas eu antecipo dizendo assim, ó, Constituição do Estado de Santa Catarina, tudo que ela fala da Polícia Militar, está exatamente igual ao Corpo de Bombeiro Militar. Com exceção, obviamente, da missão, a Polícia Militar vai ser lá atividades relacionadas à polícia ostensiva, o Corpo Bombeiro vai ser mais relacionado ao combate a incêndio, etc. Parte específica ali que fala do bacharelado em Direito para a Polícia Militar, para o oficial da Polícia Militar, carreira jurídica e tal, e da livre convicção dos atos de polícia administrativa. Somente esses 2 parágrafos ali diferem e a missão. O restante, escutem o que eu estou dizendo. O que ele fala da Polícia Militar, só muda ali a palavra Polícia Militar para Corpo Bombeiro Militar e vice-versa. Nós já vimos aqui na questão que a 3 está certa, porque ela está nas duas. Vamos ver o que diz a 3. A Polícia Militar é comandada por oficial da ativa do último posto da corporação. Isso é o que diz a Constituição. E a 4, o que diz? O Corpo Bombeiro Militar é comandado por oficial da ativa. Está escrito o que é do último posto? Não. Designado pelo governador do estado. Está escrito isso na anterior, na 3? Não. Então essa 4 está errada. Aí você vai dizer assim, capitão, mas na prática, não é o governador que costuma escolher o comandante-geral das corporações? É. E ele não costuma... ele costuma escolher. Mas isso está na Constituição? Não, não está previsto assim na Constituição. E também a alternativa 4, além de estar escrito isso que não está na Constituição, está escrito ali, como vocês estão observando, faltou dizer do último posto da corporação, dando a entender que ele poderia escolher qualquer um. Então a 4 está errada. E aí você não pode discutir com você mesmo, porque eu acabei de dizer que a Constituição traz exatamente igual um ao outro. Então a 4 está errada, sobra a alternativa correta, que é a letra D de delta. Finalizando,
esse ponto aqui eu quero deixar claro o seguinte: não tem macete para resolver questão infalível, isso não existe. Existem situações que aumentam a possibilidade de acerto. Então você primeiro vai usar tudo o que eu falei anteriormente para reduzir ao máximo a quantidade de alternativas. Se a questão estiver pedindo a correta e você tiver em dúvida entre uma ou duas ali, e a questão está pedindo a correta, e ela traz respostas grandes, conceituais, existe uma tendência, uma leve tendência, a alternativa correta estar na maior. Uma cerca de 55% quando você tem 4 alternativas. Só que você já eliminou algumas, você chegou a ficar só com 2. Aí você chegando a ficar com 2, a chance de estar na maior resposta aumenta para 85%. É uma tendência, pode às vezes não bater, pode, claro, então não vai resolver a questão dessa forma. Mas é claro, se ficou em dúvida entre duas, você não tem mais ao que recorrer para resolver, esse é um recurso considerável. Tem fundamento lógico, tá? Não é mero chute. O fundamento lógico é o seguinte: no direito, quando você tenta fazer uma frase correta, você começa a lembrar das exceções. E ao lembrar das exceções, você tenta fazer essa frase correta, o seu amigo vai lembrar de uma exceção. Aí você pega, exceto tal, tal, tal. Aí seu amigo fala mais uma exceção, e também tal coisa, e também tal coisa. Você começa a acrescentar tanta coisa, quando você vê, a frase fica enorme. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que é comum as bancas colocarem grandes frases conceituais, porque isso assusta o aluno também. Então, assim, existe uma tendência a frases corretas serem maiores que as incorretas. Então, quando a questão pede a correta, existe uma tendência a estar na maior. É apenas uma tendência, tá? Não vão tentar resolver a questão dessa forma. Finalizando todo esse contexto aqui, relembrando então o artigo 5º e seus incisos, o artigo 14 é importantíssimo da Constituição Federal, o artigo 42, 142, 144, como eu já falei anteriormente, da Constituição Federal são artigos importantíssimos. Digo isso e olha o concurso da IOBV do CFSD 2013, o que caiu em Constituição, em Direito Constitucional. Vê se não é questão dada pelo que eu acabei de falar anteriormente, de estudar a Constituição. Ela pede a incorreta. Aí ela fala lá assim na 1, a casa é o asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, ou por determinação judicial. Essa frase aqui é tão clássica, que até o criminoso mais simples, o craquento ali, que só consome crack ou coisa, vende eventualmente, sei lá, enfim, ele sabe essa frase aqui. O policial militar chega na casa dele lá, fala, vou te prender, ele fala assim, aqui você não pode entrar porque a casa é o asilo inviolável do indivíduo, não, ninguém nela podendo penetrar, salvo consentimento do morador, ou ordem judicial, ou flagrante delito, ou desastre, tal. Ele sabe isso daí. Aí ou seja, meu amigo, o craquento sabe. Se você não sabe essa frase, não tem como passar num concurso dessa. Qual que é o teu nome? Porque todo mundo sabe essa frase Gabriel. Aqui. Beleza. Correto, então. Olha só a outra. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Clássica também. Placa de Lages. É assegurado ao preso o respeito à integridade física e moral. Princípio constitucional. Princípios constitucionais são bonitos e são aplicáveis sempre a todos, em toda situação. Beleza? Perfeito, então. Beleza. A última ali, ninguém será preso sem ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, nem mesmo em flagrante delito. Detectamos aqui um erro e uma ilogicidade. Por quê? Nem mesmo em flagrante delito não faz sentido. Se nem mesmo fosse preso em flagrante delito, eu não precisaria escrever esse restante da frase. Bastaria parar ali a autoridade judiciária competente. Ponto. Então aqui detectamos uma ilogicidade, um erro flagrante na questão. Olha a outra da IOBV 2013, também no CFSD, e também dentro de tudo isso que eu falei. Vamos lá. Olha a letra A. Poder Legislativo, disposto na Constituição Federal vigente, assinale a correta. Os deputados e senadores são invioláveis na esfera civil e violáveis penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras ou votos. Se eles fossem invioláveis penalmente por opiniões, palavras e votos,
a Constituição não precisaria escrever nada, porque isso vale para todos. Então aqui detectamos um erro por ilogicidade, porque a lei não vem para dizer o lógico, o óbvio, ela vem para dizer a exceção. Eles são invioláveis por seus atos, gestos ou palavras, penalmente. Então aqui detectamos um erro. Vamos lá, vamos seguir. Eu vou mostrar as demais aqui. Cabe ao Congresso Nacional, independente da sanção do Presidente da República, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, a fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, Poder Executivo. Opa, ele está dando força para o Poder Legislativo afetar o Poder Executivo, independente da sanção do Presidente da República? Não, negativo. Aliás, a iniciativa da lei vai ser do Presidente da República, inclusive. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores. Opa, estamos falando aqui então do Poder Executivo, pegar deputados e senadores e incorporar ao Poder Executivo. Poder Executivo, pegar deputados e senadores que são do Poder Legislativo e incorporar ao Poder Executivo. Embora militares, ainda que em tempo de guerra, independerá de prévia licença da casa respectiva. Independerá, então o Presidente da República pode agora, a qualquer momento, pegar um deputado, senador que era militar, incorporar as Forças Armadas a livre, espontânea vontade, independente, em tempo de guerra, né? Independente da opinião da casa respectiva? Não. Olha a harmonia entre os poderes sendo afetada aqui, aquilo que eu falei para vocês que ocorre bastante. Detectamos o erro. Só sobra a letra B lá, que é a correta. B de bravo, que é a correta. Vocês viram a quantidade de vezes que ocorreu isso na IOBV, no Instituto da IOBV, no contexto do CFSD. Então, deem atenção a isso tudo que eu falei. Para finalizar, senhores, a respeito da resolução de questões, o passo 10 aqui, que é a sequência para gabarito, para a resolução de gabarito. Então, sempre importante, a questão pede a incorreta, destaquem. Se ela pede a exceto, a errada, a incorreta, destaquem essa palavra, tá? Porque a gente tem uma tendência, o nosso cérebro, a procurar a correta. Aí quando você vê a primeira está correta, você vê a segunda está correta, quando você vê a terceira, você, opa, essa está correta, e assinala e corre para o braço. E você esquece que ela está pedindo a incorreta. Então quando está pedindo a incorreta, o exceto, a errada, destaquem. Destaquem para lembrar vocês que ali está pedindo a incorreta. Outro ponto, resolvam primeiro aquelas que vocês têm certeza absoluta. Aquelas ali que nós vimos ali, que só sobrou uma alternativa. Essas eu resolvo primeiro. Fico mais tranquilo, coloco a letra do lado bem grande, essa está resolvida. Por quê? Ela vai te dar presente. Vocês observaram ali que nós tivemos questões ali que me deram diversas alternativas corretas que eu nem li, mas que só sobrava ela e ela estava me dizendo, essas estão corretas. Aí sim, eu leio sabendo que está correto. Presentes aí são aproveitáveis em outras questões, que são as questões que eu vou ter dúvida. Se todas corretas, eu ganhei vários presentes, eu passo agora para as que eu tenho dúvida. Dúvida é quando você tiver entre duas. Quando você tiver entre só tem 4 alternativas, você não tem dúvida, você não sabe absolutamente nada. Essa você deixa por último. Tá? Então a dúvida é entre 3 ou 2. Tá? Em dúvida entre 3 ou 2, aí você passa para essas questões agora. Vai resolvendo elas. Você vai ver que você vai conseguir talvez resolver algumas pelos presentes que você ganhou das primeiras. Tá? E ainda assim, essas que têm dúvida, vão lhe dar também alguns presentinhos aí para poder usar nas últimas. As últimas são aquelas que você não sabe absolutamente nada. Você ficou em dúvida entre as 4. Você vai ver que elas vão ficar talvez um pouquinho mais claras para você por causa das questões que você resolveu antes. Terminou de resolver todas, você sempre tenta reduzir as alternativas, nunca chuta por chutar, tá? Em último caso, verifica também equilíbrio no gabarito. Isso é uma coisa que as bancas tendem a deixar um certo equilíbrio no gabarito, tá? Dificilmente elas vão botar 30 questões C, por exemplo, Charlie ou Delta, porque isso faria com que talvez um candidato chutasse tudo Charlie e passasse, e aí a banca vai ficar famosa no Fantástico lá, ela não quer ficar isso. Não quer ficar famosa como uma banca ruim, em que passou às vezes um indivíduo analfabeto, só porque marcou tudo C. Então isso já aconteceu com outras bancas, então elas procuram cuidar e deixar um pouquinho mais equilibrado. Mas jamais chute por chutar.
No último CFO eu falei isso, teve gente que pegou a prova de inglês lá, chutou tudo letra B, se eu não me engano. Se eu não me engano foi B. Não teve nenhuma B. Se lascaram, infelizmente. Né? E eu sou sincero em dizer, olha, vai me desculpar, mas tinha mais que se lascar mesmo, porque eu falei várias vezes, não assinalem tudo uma alternativa só por assinalar. Analisem o contexto, sempre tem que tentar resolver de alguma forma. Né? Ademais, B de quê, né? Se fosse chutar ainda, então que chutasse C de certo, né? O D de Deus, como falam, então. B de quê? B de bado? O que é isso, né? Mas enfim, brincadeira à parte, obviamente que não se deve chutar nenhuma letra por chutar simplesmente, mas acabaram sentindo na pele o que eu falei. Das 4 alternativas não teve nenhuma B, se eu não me engano. Quem chutou, teve vários que falaram para mim que chutaram tudo B e já foram eliminados do concurso. E, por final, então, para passar para o gabarito. Você só passa para o gabarito depois de ter respondido todas. E todas respondidas com a letra bem grande do lado. Não caia naquela besteira de fazer assim, eu faço o seguinte, capitão, eu tenho A, B, C, D, eu faço um X na certa. Aí você vai ter uma palavra errada aqui, você faz um X. Você daqui a pouco, essa eu acho que também está errada, você faz um X. Aí, não, essa não. Aí você bota, essa é válida. Essa não. Meu amigo, quando você for passar para o gabarito, você vai passar tudo menos a correta. Então bota bem grande do lado. É A. Todas as alternativas que você tiver as respostas, você vai botando do lado. E assim vai indo. As questões aqui e a resposta do lado bem grande. E você só passa para o gabarito depois de ter posto todas as respostas grandes aqui do lado. Não faça a besteira também de passar para o gabarito enquanto estiver faltando uma ou duas. Porque essa besteira aí gera aquele famoso engano. Passei para o gabarito errado. Fui passando, quando eu vi estava pulando a questão e passando errado. E aí erra todo o gabarito. Tá ok? Finalizamos aqui então a parte de resolução de questões. Muita atenção nessa parte aqui final, que ela é importantíssima. É uma das principais para se sair bem num concurso aí, como esse concurso do CFSD, principalmente numa prova que tem alternativas e que tem várias alternativas que vocês podem utilizar de presente. Então, corretas, primeiro, aquelas que você tem certeza, aliás, aquelas que você tem certeza, as que você tem dúvida depois, e por último, as que você não sabe nada. Tá? Não se assustem que muitas vezes é que você não sabe nada. Você vai ter umas 10 a 15 às vezes que você não faz a menor ideia. Isso acontece, não se assustem. Tá? Mas sempre tentem resolver utilizando alguma forma, nunca chutar por chutar. Tá ok? Valeu então, pessoal.